Muitos dos que nos assistem hoje nesse canal acham que somos arrogantes por aquilo que nós falamos, ou que somos donos, os únicos donos da verdade, ou que simplesmente somos uma seita. Então, amados, a ideia dessa mensagem é mostrar por que nós somos a diferença. Nós fazemos a diferença neste mundo, ou seja, por que o que falamos é a verdade bíblica para estes dias. Então eu vou apresentar para vocês 3 formas que não utilizamos em nossa forma de pensar, de ser e de agir dentro do Evangelho de Cristo ressuscitado, o Evangelho da verdade. Estamos no Evangelho do Reino. Preparados? Graça neles e em nós também. Olá, abençoados! Graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura. Me chamo André Pimentel e estamos mais uma vez no ar aí com vocês, trazendo uma linda mensagem. Obrigado a todos vocês. Podemos já dizer 16 mil inscritos, né, abençoados? Estamos aí ultrapassando a barreira dos 16 mil e isso é muito bom. E eu queria continuar pedindo a vocês todos que ainda não se inscreveram em nosso canal. Olha, tem um lugarzinho aqui para você, vem ficar conosco, vem nos acompanhar. Venha ver o que Deus está nos revelando nesses últimos dias, né? Esse grande mover aí, que já passamos aí com certeza mais de milhões no Brasil. E vamos realmente trazer o Evangelho da verdade. A espada do reino de Deus está fincada sobre o Brasil. E o Brasil vai ser o ponta de lança, eu creio nisso, para que esse Evangelho se propague em todas as nações e haverá mudança tremenda no mundo em que nós vivemos, assim nós temos. Mas venha fazer parte desse movimento, desse mover, você mesmo, se inscreva hoje mesmo, toque o sininho para que o YouTube te avise e não te deixe aí engolir mosca, né? Porque senão o abençoado não vai ver ali a mensagem que está saindo novinha aqui do nosso canal. E também, já deixa o seu like, que isso é importante para nós. Comentem à vontade, comentem com gosto, podem comentar, coloquem dúvidas, críticas construtivas, né, abençoados? Não vem aqui com papinho, não, porque aqui a espada é de 2 gumes, ok? Então você faça isso, comente e, claro, se você amar, compartilhem nas redes sociais que vocês pertencem, tá bom, queridos? Bom, amados, antes de entrar na mensagem de hoje, eu quero abrir um parênteses aqui com vocês, né? E precisamente nesta mensagem, nós vamos relembrar aqui alguns detalhes importante para você que está nos assistindo a primeira vez, que isso fique bem claro. Tudo que nós falamos aqui, nós nos baseamos na Bíblia, como vocês mesmos verão nesta mensagem e em todas as mensagens aqui neste canal. Porém, quando usamos este termo, que nós usamos, nos baseamos na Bíblia, é diferente daquela do sistema religioso. Porque o sistema religioso, ela para aí. Eles dizem, olha, nós também aqui pregamos na Bíblia, olha, está na Bíblia. Porém, amados, eles não deixam claro para vocês. Vocês sabiam que a Bíblia ela é dividida em 2 partes? É isso mesmo, ela é dividida em antes da cruz e depois da cruz. André, o que significa isso? Isso significa que o mundo mudou. O mundo que era antes da cruz já não é mais o mesmo mundo. O mundo mudou, abençoado. Estamos novos céus e novas terras. E aí, nesse sentido, o sistema não deixa isso muito claro. E isso acaba gerando um problema de visão bíblica. Então, quem não tem essa visão bíblica a respeito destes 2 mundos, destes 2 pactos, do Antigo e do Novo Testamento, estão cegos e na mão dos religiosos. E nós aqui deste canal estamos baseados depois da cruz, depois do ano 70. Nós entendemos que o Evangelho do Reino ele foi entregue por Cristo ressuscitado ao apóstolo Paulo. E nós tiramos das 12 cartas que Paulo escreveu, que foi entregue por Cristo ressuscitado, conforme ele cita em várias passagens de quem recebeu, de quem ele foi ensinado, ou o que ele pregava. E nós retiramos o quê? Destas cartas, os benefícios de se viver no reino de Deus e em espírito, entendendo com os olhos espirituais abertos e retirando os rudimentos
que Paulo também trazia em suas cartas. Então nós temos a habilidade de tirar o que é para aqueles tempos, o que foi rudimento para aquele tempo. E nós nos baseamos nisso. Então esse é o nosso posicionamento. Entendemos ser o posicionamento correto de uma verdadeira postura de uma igreja centrada no evangelho do reino de Deus depois da cruz. Fecha parênteses. Podemos voltar à mensagem. Então, amados, como eu ia falando no início, nós vamos apresentar nesta mensagem por que somos diferentes deste mundo ou neste mundo. Então eu separei 3 comportamentos ou 3 formas que não temos o costume em graça de praticar. E o primeiro deles é que não precisamos pagar preço nenhum. Não precisamos pagar preço para ser salvo. Não precisamos pagar preço para ser santificado. E nem muito menos em comunhão com Deus, não é verdade? Ou seja, em outras palavras, não praticamos obras para isto. E temos base na Bíblia. Sabemos onde está escrito, para quem foi escrito e por quem foi escrito, conforme eu disse antes. Então nós vamos buscar essa base bíblica agora para provar para vocês aonde? Na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Vocês sabiam que aos Gálatas eles são uma comunidade gentílica? André, o que significa isso? Gentílica ou gentio? Abençoados, gentio é todo aquele que não é judeu. Você é judeu? Você não é judeu, então você é um gentio. E quem é o judeu, André? O judeu, ele é um praticante religioso do judaísmo. Daí vem o nome de judeu. Então, todos os que não são judeus são gentios. Inclusive, quem nasceu em Israel e que não é convertido à religião do judaísmo. Então, Paulo escreveu esta carta de Gálatas, não foi aos judeus, ela foi endereçada aos gentios, que somos nós. Gálatas capítulo 5, versículo 4, diz: de Cristo vos desligastes, os que pela lei vos justificais. Então Paulo, depois da cruz, depois da ressurreição, ele disse inspirada por quem ressuscitou, ou seja, por Cristo. Então Paulo está dizendo, se você se justifica as coisas com Deus pelas obras, o que diz? Da graça tendes caído. Então, amados, você que frequenta uma igreja em que diz que você precisa obrar para se justificar com Deus, o que diz aí Cristo para ti? De Cristo, vocês estão desligados. Olha, eu não tenho a mesma coisa que Cristo está dizendo. Eu não tenho parte com isso. E aqueles que entenderam esse corte em suas vidas, o que fizeram? Eles não praticam mais obras para estar em comunhão com Deus. Né? Eles não fazem mais isso. Ou muito menos, nós aqui lutamos por salvação. Aqueles que praticam um jejum, por exemplo, para buscar comunhão com Deus, estão o quê? Estão em obras. Porque isso é uma obra da lei. Isso é um rudimento que ficou para trás. E o que Cristo disse? Se vocês praticam isto, vocês não estão ligados a mim. Da graça tendes caído. Então, pessoas que se justificam com Deus por seus comportamentos e dizem que estão em comunhão porque dão um duro trato no corpo, já viu? Tem pessoas que é assim, né? Elas andam, conforme elas dizem, ataviadas, né? Da cabeça aos pés. Aqui mesmo perto de onde eu moro, existe a igreja do roupão. Olha, as mulheres andam todas de roupão, os homens não podem vestir calçados pretos nem vermelhos. Olha só, uma verdadeira heresia. Outro dia mesmo, eu passando aqui pela Praia da Barra da Tijuca, os abençoados no Brasil devem conhecer, porque é uma das praias mais famosas do Brasil, eu estranhei, porque eu vi um grupo de banhistas, amados, tomando banho de calça compridas, pasmem os senhores. Então, depois que eu notei que aquilo ali era um absurdo, né? Eu vi que eles eram crentes, né? E eu pensei assim, por que eles não se banham de shorts? Então, eu me lembrei que eu já havia passado uma vez por uma denominação em que eles pensavam assim. Olha, eles falavam assim, vocês podem ir na praia, porque a praia é um local onde Deus fez também, vocês podem desfrutar. Mas olha, por favor, usem calça, não vão se banhar
de short e muito menos de sunga de praia. Então essas pessoas, amados, elas fazem isso porque elas tentam se justificar a Deus através de suas obras. Elas acham que se elas botarem um short, botarem um biquíni, elas não estão mais em santidade. Olha só. E o que é isso? Isso é se justificar com Deus através das obras. Então, quando falamos que somos a igreja verdadeira, e porque não caímos da graça, porque nós não nos justificamos por comportamento. Quem se justifica a Deus por comportamento está na obra. Amados, é claro que zelar pela moral, zelar pelos bons costumes é saudável para se viver em sociedade. E nem se expor ao ridículo, né, abençoados? Como ir numa praia de calças compridas, por exemplo. Agora, a moral e os bons costumes têm que ter a sua importância. Porém, nunca pode ser vista como uma forma de comunhão com Deus, porque isto remete a obras. Então, se não temos este costume, somos o quê? A diferença neste mundo. Porque estamos debaixo do reino de Deus e não confiamos na carne. Vocês estão entendendo? Agora, por que isso aconteceu, André? Porque essa igreja que está na terra aí há mais de 2000 anos, eles misturaram tudo. Eles pegaram a Bíblia, bateram no liquidificador e beberam. Misturaram a lei de Moisés com o novo e vivo caminho. E todas as igrejas, por causa disto, amados, aonde você chegar, vai lhe exigir o quê? Obras. E você, ao fazer obras, o que Cristo disse, né? De mim está separado. Porém, a igreja ensina que isso agrada a Deus. Como é que pode? Paulo deixa bem claro, se você se justifica a Deus com obras, de Cristo está desligado. Caíste da graça. Porque por obras e nem por lei você pode se justificar. Amados, e aquilo que nós pregamos, a doutrina que trazemos, ela está confrontando estas doutrinas, esses ensinos. E olha, não vamos ceder até que todos os que foram separados para essa doutrina se manifestem. Tá bom? Nós agora estamos confrontando o mundo inteiro. Então, muitos, por não entenderem esse nosso posicionamento quanto a isto, nos chamam de quê? De libertinos, nos chamam de loucos, de hereges, só porque dizemos que Cristo já fez tudo por nós. Amados, e se somos loucos por pensar assim, então me deixem na minha loucura e vocês na sua sensatez. Amados, vamos a mais uma base bíblica que se encontra na carta de Paulo aos Romanos. E lembrando, quem é romano é gentio. Logo, a carta do apóstolo Paulo foi dirigida a nós, aos gentios, sendo que a gente tira aquilo que é rudimento que ficou para trás e nós aproveitamos aquilo que nos interessa. Aí surge uma pergunta. André, e o restante da Bíblia? Você está falando de Paulo, tudo bem, eu estou entendendo. Mas o restante da Bíblia não serve para nós? Abençoados, primeiramente, você nunca ouvirá ou já ouviu eu falar isso nesse canal. Nós temos hoje mais de 100 vídeos, com certeza, estamos chegando a quase 200. Nós temos nesse canal. E eu nunca falei isso, que a Bíblia não serve para nós. Amados, claro que a Bíblia serve para nós. Porém, temos que analisá-los segundo o Evangelho do Reino. Porque estamos no novo pacto. O antigo pacto serve de referência. Estão entendendo? Estão entendendo, abençoados? Estamos entendidos nesta parte? Nós não estamos aqui desprezando a Bíblia. Não, nós estamos colocando luz. Estamos entendendo. Porque é para isso que serve esse livro. Para ser estudado. Então vamos lá. Vamos abrir agora em Romanos capítulo 3, versículo 24, que diz assim, olha. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, ou melhor, tudo foi nos dado de graça, não é verdade? Não fica bem melhor assim? Mediante a redenção que é em Cristo Jesus. E o que é grátis, abençoados? O que é uma coisa grátis? Você passou por uma banca na feira, está lá grátis, o que você vai fazer? Você vai pegar e levar. Toma que é teu, leva que é de graça. Então, a única obra que você tem que fazer, a única obra para nós em graça que nós temos que fazer, é dado de graça, que é estender as mãos e receber. Olha, se eu estou te dando um presente, a única coisa que você tem que fazer é o quê? Estender as mãos e receber. Essa é a única obra que nos é permitida. Agora, põe atenção aí no verso seguinte, verso 25 de Romanos capítulo 3, que diz:
E quem Deus pôs como propiciação ou sacrifício, por meio da fé em seu sangue, para manifestar sua justiça, e a causa de haver passado por cima, em sua paciência, os pecados passados. Amados, preste atenção nesse versículo. O texto diz, depois de haver passado por cima, ou seja, não os levou em conta. Para quê? Com a intenção de manifestar neste tempo sua justiça. O que, Paulo? Neste tempo, sim, amados, neste tempo, a fim de que ele seja o justo e o que justifica ao que é da fé de Jesus. Onde, pois, está a jactância? Ou onde está o orgulho? Amados, vejam nessa passagem, está dizendo que ele, Cristo, já nos justificou gratuitamente. E o que faz essa igreja aí te mandando jejuar, te mandando subir monte, te falando que você tem que pagar um preço? Amados, quem prega isso, da graça tem descaído. Quem é o caído biblicamente falando? Nós que não pagamos um preço ou eles que estão em obras? Tinha uma irmã, numa dessas igrejas aí que eu já frequentei, que ela se orgulhava dos seus joelhos grossos. O joelho da irmã era grosso, marcado de roxo. E ela dizia que passava quase que a noite inteira orando pela igreja. E todos naquela igreja veneravam essa irmã, a tinham como uma irmã poderosa. E o que é isso? Viver por obras. Agora, o complemento do versículo 7 de Romanos capítulo 3. Fica excluída por qual lei? Por qual lei, abençoados? A lei de Moisés ou a lei da fé? Aí Paulo fala, pela das obras, ou seja, pela lei das obras? Não, senão pela lei da fé. Qual lei, abençoados? Das obras? Não, não pode ser. Porque se for por obra, de Cristo se desgastes, de Cristo vos separaste, da graça tendes caído. Por isso que nós que obedecemos este evangelho, não andamos por obras. Mas, abençoados, notem no versículo que a fé, que Paulo está falando, a fé é uma lei. E sabe como funciona uma lei? Amados, uma lei funciona assim. Se eu pego o meu óculos agora e deixo ele assim, largo ele da minha mão, o que vai acontecer? Ele vai cair, não é verdade? Por quê? Porque existe uma lei, a lei da gravidade, que puxa tudo para baixo. Tudo que você solta no alto cai. Essa é uma lei. E o contrário disso passa a não estar mais debaixo da lei da gravidade. Vocês estão entendendo? Então esta fé, que eu sempre estou me referindo aqui, é a fé de Deus. E ela só é dada àqueles que deixam as obras da lei. Aqueles que não estão neste mundo se justificando com Deus por obras. Amados, é porque estas pessoas entenderam essa lei, a lei da fé, que nos foi dada gratuitamente. Por isso que abandonaram as obras. Essa é a grande diferença. E essa lei da fé é aquela que não te deixa mais te ver em pecado, por exemplo. E ela vem dessa ciência que Deus usa para passar por cima, para não lhe ver em pecado, para lhe justificar completamente e te dizer: este é meu filho, eu tenho paz contigo, eu o amo, eu estou em ti e em ti me comprazo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1, tá aí, ó. Tem dúvidas? Tendo sido, pois, justificados pela fé ou pela obra? Quem aí foi justificado pela fé? Quem aí abandonou as obras? Se abandonou as obras, temos aqui, olha, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, e nisto eu quero deixar bem claro que enquanto vivermos aqui, nós temos contas a acertar, temos contas a pagar. E se quisermos viver bem e em sociedade, temos que seguir estas regras. Temos que seguir esta lei. Porém, isso não tem nada a ver que tenha que se justificar com Deus através disso. Você está entendendo? Você não é justificado com Deus porque você deixou uma conta atrasada. Você não é justificado por Deus porque você tomou um vinho,
porque você gosta de tomar uma cerveja. Não! Amados, isso não tem nada a ver. Isso é carne. Isso é para teu vizinho. As coisas de andar bem neste mundo, de se comportar, é para os teus filhos, é para a sua esposa, é para o prefeito da sua cidade, é para você pagar os impostos. Mas não pense que isso você está agradando a Deus. Não. Porque o que agrada a Deus é receber de graça o que Ele já te deu e pronto. Estenda a mão aí, abençoado, para receber. É isso que estamos falando. Estamos entendidos, abençoados? Então, aqui em graça, não nos justificamos com Deus por obras. Recebemos o que Ele nos deu gratuitamente. E se fizermos o contrário disto, de Cristo estamos separados e da graça caímos. Se eu me justificar com Deus por caridade, se eu me justificar por Deus com obras de duro trato com o corpo, da graça eu tenho caído. Então isso é uma lei, a lei da fé. E essa fé só tem quem foi iluminado por Deus. E abençoado, se você está entendendo essa mensagem, dê um aplauso ao Senhor, porque só Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Agora, a partir desta parte, vamos ver a segunda forma que identifica que nós somos a diferença neste mundo. Hebreus capítulo 4, do versículo 16 em diante, que diz: acerquemo-nos de entre os homens, acerquemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para alcançar misericórdia e achar o oportuno socorro. Porque todo sumo sacerdote, tomado de entre os homens, é constituído a favor dos homens, no que a Deus se refere, para que apresente ofertas e sacrifício pelos pecados. Vai prestando atenção. Para que se mostre paciente com os ignorantes e extraviados, posto que ele também está rodeado de debilidade. E por causa dela deve oferecer pelos pecados, tanto de si mesmo, como também pelo povo. Está tratando aí do antigo pacto. Está tratando aí de uma lei de sacerdócio. Estava dizendo que este homem era cheio de debilidade. Além de oferecer sacrifícios pelos próprios pecados, teria que oferecer pelo povo. E ninguém toma para si esta honra, senão aquele que é chamado por Deus, como foi Arão. Assim, tampouco Cristo se glorificou a si mesmo, fazendo-se sumo sacerdote, senão aquele que lhe disse: tu és meu filho, eu te gerei hoje. Como também diz em outro lugar: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Meus queridos, nesta carta de Paulo aos Hebreus, aqueles que estavam sendo iluminados, aqueles convertidos que estavam sendo iluminados pela palavra de Cristo ressuscitado, Paulo lembra que os sacerdotes naquele pacto, eles faziam oferendas pelos pecados de si mesmo e do povo. Mas ainda nesse mesmo pacto, ou seja, mesmo na lei, Cristo se ofereceu para, de uma vez por todas, pôr fim a tudo isso, e de uma vez por todas tirou o pecado do mundo. Se você não souber e entender isto, de Cristo se separaste, da graça caiu. Ou seja, como diz o texto, se você não se acercar confiadamente deste entendimento, preste atenção, abençoado, você não chega ao trono da graça e não acha socorro oportuno. Meus queridos irmãos, todos nós nesta vida passamos por situações adversas. Às vezes nos sentimos oprimidos, nos sentimos enfermos, nos sentimos fracos, nos sentimos o quê? Deprimidos. Então estas coisas nos abatem, ok? E aí, o que fazemos? Nos acercamos e nos aproximamos confiadamente no trono da graça. E você sabe como se aproxima? Amados, o que você dirá te mostrará onde você está. Se você se chega ao trono da graça, se lamentando, dizendo que é porque você não foi ao culto, que você faltou à ceia, que não tem dizimado,
E esse não é o caminhar de quem chega ao trono da graça confiadamente. Esses chegam desconfiadamente. Quem se chega confiadamente sabe que é buscando com a mente, levantando a palavra e confessando. Amados, essa semana mesmo se levantou uma mentirinha dessas aí que aparece na nossa carne de vez em quando em mim. Então eu disse assim, opa, que é isso, carne? Acordei 3 horas da manhã. Amados, e eu não caí de joelhos, porque quem cai de joelhos está em obras. Para se chegar ao trono da graça, amados, é por outro lado, é por outro viés. Por isso que é com conhecimento, porque conhecemos a palavra e temos que confessar. Então eu disse assim, eu não recebo, eu sou um curado, eu recebo a vida de Cristo se manifestando no meu corpo mortal. E sabe o que eu fiz? Voltei a dormir. Amados, assim andamos no reino, confessando, confiando, porque somos consolados por esta palavra. E andar o contrário disto é andar distante de Cristo, é caído da graça. Por isso que estas igrejas hoje, elas estão bilionárias, porque aí nessa área é onde eles ficam ricos. Aqui no YouTube está cheio desses pastores, pastores que oram 3, 4, 5, 6 vezes ao dia. O que é isso? Andam em obras, ensinam as pessoas a colocarem copos de água e beber, porque ali está a cura. E uma pessoa que ouve esses homens, ficam o quê? Enfeitiçados. E aí se junta um monte de enfeitiçados, já viu? Aí está o sistema religioso. Por isso nós somos a diferença neste mundo, porque andamos confiadamente e nos achegamos ao trono da graça, confiando. Amados, confiando não em nossa confissão. Agora preste atenção nisso que eu vou falar. Isso é mais um segredo revelado por Papai Deus para nós. Preste atenção. Nós não confiamos em nossa confissão. Nós confiamos no que está escrito. E nós falamos o quê? O que está escrito. Então, se está escrito, eu creio, porque eu sei onde está escrito, para quem foi escrito, por quem foi escrito, e é para mim. Então eu tomo posse, eu falo aquilo que está escrito. Não depende da minha confiança, abençoado. Não depende de você. É uma lei. Essa é a lei da fé. Crer no que está escrito e falar. Experimente isso na tua vida, que a tua vida vai mudar. Experimenta. E o contrário disto é o quê? É obras. É água no copo, é 7 sextas-feiras, é mergulho de Naamã, é culto da vitória. E isso é estar separado de Cristo e estar caído da graça. André, aí o que eu falar vai acontecer? Você tem dúvidas? Amados, comigo acontece, porque vivo na fé de Deus. Amados, eu também não estou dizendo aqui que você não deve se cuidar. Você tem que se cuidar. Você tem pensamentos ordenados. Se algo te vai mal, procura um médico. Eu creio que até o médico que quer na tua mão vai ser um médico abençoado. Então você tem que tomar uma iniciativa, amados. Confesse essa palavra. Diga que está tudo bem. Diga que este é o melhor dia da minha vida. Outro dia mesmo eu na pista, meu carro estourou o pneu, abençoado. Você acha que eu fiquei como? Eu disse, esse é o melhor dia da minha vida. E foi, André? Se foi, tem dúvida? Eu não tenho dúvida. É isso que cabe a nós, abençoado. Porque da mesma forma como Deus foi implacável na lei de Moisés, lá nas obras, e ele não tinha como inocente aqueles, hoje muito mais ainda, estamos na lei da fé de Deus, e ele vela por sua palavra. A única exigência de Deus neste pacto é que você confesse a palavra da justiça. E não depende de você. Você pode não confiar. Mas olha, aquilo que está escrito acontecerá. Ele não te exige obras. Deus não lhe pede que se jogue de joelho em lugar nenhum. Que tomes água. Que tenhas que ir a um culto durante 7 semanas. Nem lenço ungido. Tudo que o nosso Deus pede é, respeitem a minha palavra
e venha ao trono da graça, confiadamente, que está oferecida a vós de graça e pela minha fé. E o trono da graça, André, é agora, você não está vendo? É quando lhe abre a mente, abençoado. É agora, é já. Eu não sei o que você tem passado. Se está doente, confesse a cura. Se está mal no casamento, confesse que haja amor e vai haver amor. Agora é o trono da graça. Por isso que nós temos a necessidade de ouvir palavras iguais a esta. Não ouçam pessoas que mandam vocês não ouvirem. Ouçam, abençoados. Vocês entendem por que não fazemos o que essa igreja aí que diz ser de Cristo, né, a falsa igreja, que está aí na terra há 2000 anos, enganando as pessoas com toda essa parafernália religiosa, que só traz mais engano, escuridão e escravidão à vida das pessoas e as afastando do trono da graça. Por isso que somos a diferença neste mundo. Agora vamos para a terceira e última parte dessa mensagem, que é a terceira e última forma, que não temos práticas no reino de Deus. Não fazemos isto aqui. Hebreus capítulo 12, versículo 15, diz: cuidai bem, não seja que algum deixe de quê? Deixe de alcançar a graça de Deus. Agora a coisa apertou, queridos. Segura aí. E conclui. Que brotando alguma raiz, brotando alguma raiz de amargura, vos estorve, e por ela muitos sejam contaminados. Tá aí, abençoado. Essa palavrinha que pode deixar de alcançar a graça de Deus, raízes de amargura. E as raízes de amarguras, ou de amargura, são terríveis. E ela derruba. E tem lugares que, se nós não estivermos atentos, perdemos a família, perdemos esposa, filhos, amigos, trabalho, dinheiro, saúde. Por causa de raiz de amargura, muitos hoje estão mortos. Amados, e esta perseguição que estamos sofrendo, vai eu de novo falar de perseguição, por causa disso que nós cremos, porque o que nós cremos, nós recebemos do Senhor, tem mudado o relacionamento de muita gente. Por isso que eu estou tocando aqui nesse assunto novamente. E a partir de agora vamos ver o que somos quando somos perseguidos. Amados, veja o que Cristo nos alertou em Romanos capítulo 12, do versículo 14 ao versículo 21. E isso é como se fosse uma receita de bolo, do bolo da felicidade. E de jogar fora toda a raiz de amargura. E já de cara Cristo nos fala, Romanos capítulo 12, versículo 14 a 21, diz: abençoai aos que vos perseguem. Amados, por que Cristo disse isso? Porque se está tendo perseguição, preste atenção no que eu vou falar, é que estamos no rumo certo. Isso prova que somos da verdade. E a diferença neste mundo. A diferença, ela é sentida, amados. Continuando. Abençoai e não maldizeis. E quem sabe, amados, muitos já têm dito aí, né? Que aquele caso, aquela situação não tem mais jeito. Que meu casamento está assim, que meu casamento está assado. Que meus filhos estão entregues à droga. Chegam aí muitos até desejarem a morte das pessoas, não é verdade? Ou mesmo a sua própria morte. E agora Cristo diz, abençoai e não maldizeis. Então vocês notam que no reino não entra obras, amados. No reino é confessando. Essa é a única obra que ele deixou para nós fazermos, crer e confessar. Por isso que é crendo e confessando. Versículo 15. Alegrai-vos com os que se alegram. Meus queridos, isso é muito lindo. Porque temos
que nos alegrar na vitória do nosso irmão, como se fosse nossa, e não o contrário. Porque deste sentimento contrário, nascem as raízes da amargura. Pinta a inveja, o ciúme. E nós não andamos por carne. Por isso que nós somos a diferença neste mundo. Porque nos alegramos com os que se alegram, como se fosse nossa alegria. Chorai com os que choram. Então, amados, se encontrares alguém chorando, não chega exortando o irmão, não. Né? Não chega dizendo que é isso, em graça não se chora, em graça se confessa. Calma, calma, abençoado, não faça isso. Chora um pouquinho com teu irmão. Isso te fará bem também. Aí depois de chorar um pouquinho, ele vai te ouvir. Isso é estar no reino de Deus. E sejam unidos, unânimes em tudo. Que espírito, né, abençoado? Olha isso que lindo, né? Por isso que nós somos unidos em espírito. Não seja altivo. Amados, fuja disto. Sejam simples e inteligentes. Senão associando-nos ou associando-os com os humildes. Não se unam aos orgulhosos, não se unam aos presunçosos, porque tem gente aí que só critica, né? Estão sempre falando mal de alguém. Saia de perto dessa gente. Tem gente que se senta no trono de Deus, coloca uma televisão do lado e fica dizendo, esse está em graça, esse não está em graça. Aquele ali é heresia, aquele ali não é heresia. Esse é um cão guloso, aquele ali não é cão guloso. Porque eu sou assim mesmo, eu estou combatendo onde tiver o combate. Está sendo arrogante. Por isso essa gente está cheia de raiz de amargura. Quem vive assim, abençoados, está desligado de Cristo. Da graça tem descaído. Não pagueis a ninguém mal por mal. Procurai o bom diante de todos os homens. Se é possível, digo, se for possível, né, abençoados? No quanto depender de vós. Estai em paz com todos os homens. Por que Paulo falou se for possível? Porque às vezes tem pessoas que é impossível que estejam em paz. Tenha que correr disso, tá bom, amados? Vejam mais quantos conselhos aí, vai anotando. Não vos vingueis vós mesmos, amados meus, se não deixais lugar à ira de Deus. Porque está escrito, minha é a vingança, e eu pagarei, diz o Senhor. Assim que se teu inimigo, notem, não é seu amigo. Assim que o seu inimigo tiver fome, e você pode dar-lhe de comer. Dá-lhe, amados, pode dar. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Pois fazendo isto, brasas de fogo amontoarás sobre a sua cabeça. Não sejais vencido do mal, se não vence com o bem, o mal. Então, queridos, se vocês seguirem esta cartilha, ficarás leve. Assim estamos nós, que não andamos vendo estas coisas, que não andamos segundo a carne, que o nosso sentimento não é movido através disso. Por isso que somos a diferença neste mundo. Que lição, né, abençoado? Que lindo. Agora, vamos repetir Hebreus capítulo 12, versículo 15 e acrescentando o versículo 16 para aclarar o nosso entendimento nesse ponto. Aí diz, cuidai bem, não seja de algum, deixe de alcançar a graça de Deus, que brotando alguma raiz de amargura vos estorve, e por ela muitos sejam contaminados. E no verso seguinte, o contexto desse versículo, porque não devemos deixar criar estas raízes de amargura. Não que seja que haja algum fornicário ou profano como Esaú, que por uma só comida vendeu a sua primogenitura. Por que Paulo disse a primogenitura? Porque a primogenitura, amados, era o sinal das bênçãos no Antigo Pacto. E esta tradição, ela está entre os judeus até os dias de hoje, ela é observada. Por isso que eles sempre separam a primazia, o primeiro, a melhor parte, e eles oferecem a Deus. E sabe que isto tem um contexto espiritual muito grande? Nós, hoje, que somos a primazia de Deus. E que honra, abençoado, ser a primazia de Deus. Por isso que Deus, agora muita atenção no que eu vou falar, por isso que Deus dividiu os seus segredos com você. Por isso que Deus
te fez reinar em vida. Por isso que vivemos acima da média. Não vivemos em obras. Não vivemos porque temos que buscar comunhão, porque temos que nos salvar. Não nos metemos em qualquer coisa. Isso não se faz no reino. No reino, a única tarefa é estender a mão e receber de graça o que nos foi dado de graça. Tudo aquilo que Cristo conquistou é descobrir os segredos de Deus e andar pela fé dele, crendo e confessando, não nas suas palavras, mas naquilo que está escrito. E assim vamos seguindo, sendo espetáculo para o mundo e mostrando que somente em nós há diferença, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu vou ficando por aqui. Eu espero ter sido claro nessa minha abordagem. Graça e paz e até a próxima mensagem.